Doutora, venha urgentemente ao hospital. Seu marido está inconsciente e com ele é uma mulher com múltiplas fraturas. A situação é muito estranha, disse nervosamente o médico de plantão. Quando chegou correndo, Luciana ficou paralisada. Em maçãs separadas estavam seu marido e sua melhor amiga. E no chão, ao lado de uma das maçãs, havia uma bolsa aberta com objetos que não deveriam estar juntos. Mas antes de continuar, conte-me nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde a minha história chegou. Horas antes, Luciana Álvares, traumatologista de 37 anos, segurava uma xícara de chá que mal conseguia aquecer suas mãos. Ela tinha chegado em casa exausta depois de uma semana interminável no hospital, com jornadas prolongadas por emergências, acidentes e o caos que havia se espalhado por toda a cidade devido a uma tempestade que, há dias, vinha destruindo ruas, janelas, telhados e qualquer coisa que não estivesse bem presa. A cidade parecia um enorme espelho congelado onde tudo se quebrava ao menor contato. Ainda assim, naquele breve momento em que se recostou no balcão da cozinha, Luciana acreditou que teria, pelo menos, algumas horas de paz. Rafael, seu marido há 9 anos, apareceu na porta do corredor com a expressão franzida. Nem sequer a cumprimentou. Simplesmente a olhou com aquele incômodo que tinha virado hábito nos últimos meses. Você tem que preparar o jantar, disse ele com um tom tão seco que a xícara tremeu levemente entre os dedos de Luciana. Ela o encarou sem entender. Rafael, cheguei há 15 minutos. Nem tirei os sapatos. Por favor, me dá um momento. Ele avançou até a mesa e bateu com a palma da mão, não com violência extrema, mas com aquele tom de autoridade que já tinha usado vezes demais. Não estou pedindo nada impossível, Luciana. Só quero que você cumpra o que é sua responsabilidade. É o mínimo depois de tudo que eu faço nesta casa. Luciana respirou fundo, consciente de que, se respondesse com cansaço acumulado dos últimos dias, a discussão viraria um incêndio. Não quero brigar com você, Rafael. O hospital está um caos. Tem fraturas, quedas, acidentes de trânsito. A tempestade congelou as avenidas. Eu não dou conta de tudo sozinha. E você sabe que meu trabalho não tem horário. Me chamaram hoje, me chamaram ontem, vão me chamar amanhã. Por quê? Ele a interrompeu. Porque você adora se sentir indispensável. Você gosta de pensar que a cidade cai sem você. Isso te faz sentir poderosa. Mas a mim não me faz sentir especial. Só me transforma no seu último prato. Luciana sentiu uma pontada aguda no peito. Eles já tinham discutido antes. Várias vezes. Mas aquele tom, aquela mistura de desprezo e zombaria, estava atravessando o limite que ela já não sabia se queria tolerar. Rafael, você está mesmo irritado porque eu trabalho muito? Ou porque eu não correspondo ao tipo de esposa que você quer que eu seja? Porque eu sinto como se você me castigasse por fazer o que devo fazer. Ele riu com um pequeno sopro pelo nariz. O que você deve, segundo você. Ou segundo os outros médicos. Ou segundo esse ego que cresce quando os pacientes te chamam de doutora. E esta casa? E eu? E a nossa vida? Luciana estava prestes a responder, mas um toque insistente soou no celular. Ela olhou. Era o hospital. Sua expressão mudou imediatamente. Rafael, tenho que ir. É urgente. Falta pessoal. Há feridos por toda parte e... Ela não terminou a frase. Ele levantou as mãos teatralmente. Claro. Mais uma vez. Sempre igual. Corre para os seus acidentados. Me deixa aqui de estômago vazio. Quero ver se algum vizinho resolve isso também, porque eu não vou cozinhar. Hoje não. Luciana colocou o casaco enquanto o coração batia forte. Não era pelo medo do gelo, nem pela tempestade, nem pela cidade em colapso. Era pelo olhar do marido, cada vez mais distante. Rafael, por favor, não deixa isso mais difícil. Eu não posso escolher entre deixar alguém morrer e cozinhar para você. Não posso. Ele estalou a língua. Pois eu posso escolher me cansar disso. Talvez o que eu preciso seja de uma mulher que saiba que a casa vem primeiro. Foi uma frase que caiu como um bloco de concreto no meio da cozinha. Luciana o encarou, mas já não havia palavras que servissem. Pegou a mochila, abaixou o olhar e saiu. Ouviu a porta bater com um estrondo atrás de si, como se sua saída tivesse sido uma provocação pessoal. Ela chamou um táxi, embora soubesse que seria arriscado. As ruas estavam cobertas por uma camada espessa de gelo que fazia os carros derraparem com qualquer movimento.
O motorista, um senhor idoso, dirigia com cautela, mas uma curva inesperada foi demais. O carro girou um pouco e bateu de frente em um poste de sinalização. O airbag não foi acionado devido à baixa velocidade, mas o impacto jogou Luciana para frente. Mesmo assim, a primeira coisa que ela fez foi perguntar ao motorista se ele estava bem. "Estou bem, doutora", disse ele esfregando o ombro. "O gelo é traiçoeiro. Acho que não posso continuar. Melhor a senhora seguir a pé." Luciana apagou, pegou sua mochila e continuou caminhando, com o vento cortando seu rosto como se tivesse pequenas agulhas. Cada passo sobre o gelo soava como vidro se partindo, e várias vezes ela precisou apoiar-se nas paredes e corrimãos para não cair. A cidade parecia um cenário parado no tempo, congelada e silenciosa como um cemitério azul. Carros abandonados. Luzes piscando por falhas elétricas. Fumaça branca saindo de tubulações improvisadas para evitar o congelamento. Quando chegou ao hospital, mal sentia as pernas. Entrou e foi recebida pelo som constante de monitores, gritos, passos apressados, pacientes tossindo, crianças chorando. O caos era uma onda interminável. Uma enfermeira correu até ela. "Doutora Álvares, obrigada por ter vindo. Temos fraturas expostas, 3 acidentes de moto, 2 atropelados, um idoso que caiu da escada, e isso não para. Achamos que o pior ainda está por vir." Luciana deixou seu casaco em uma cadeira, colocou as luvas e seguiu para a sala de emergência. Lá encontrou um menino de 10 anos chorando enquanto segurava o punho deformado. A mãe dele estava em choque. "Doutora, ele caiu na rua. O gelo, eu não sei o que aconteceu. Por favor, ajude ele." Luciana examinou o menino rapidamente. "Precisamos de uma radiografia. Vai ser uma redução fechada. Respira fundo, campeão. Eu prometo que isso vai melhorar." Depois atendeu uma mulher idosa com fratura de quadril, um jovem entregador com a perna torcida em um ângulo impossível, um homem que escorregou em uma rampa e cortou a testa no pavimento congelado. Tudo era uma corrente interminável. Às vezes, Luciana sentia que os pacientes surgiam como sombras empurradas pela tempestade em direção a um refúgio improvisado. Horas se passaram sem que ela pudesse sentar por um minuto. Seu estômago roncava. Sua garganta ardia. Cada movimento de suas mãos se tornava automático, como se seu corpo soubesse o que fazer antes que sua mente processasse. Em certo momento, uma colega, Mariela, aproximou-se com uma expressão de cansaço e preocupação. "Luciana, vem comigo. Você precisa de um descanso. Te trouxe algo para comer. Nem que seja um biscoito. Eu estou te vendo tremer." Luciana quis recusar, mas Mariela insistiu. "Vamos. Só 5 minutos. Você não vai desmaiar aqui, né? Não seria conveniente." Na pequena sala de descanso, Luciana encostou na parede e deixou a tensão se dissolver um pouco. Mariela lhe ofereceu uma xícara de café morno. "Eu te vejo mal. Está tudo bem em casa?" Luciana não respondeu de imediato. Seu olhar ficou preso numa mancha de umidade no teto. "Não sei o que está acontecendo comigo, Mariela. Ou com ele. Ou com nós dois. Rafael já não me olha da mesma forma. É como se ele quisesse que eu deixasse de ser eu." Mariela suspirou. Às vezes as pessoas não suportam o brilho de quem amam. E isso dói mais do que qualquer osso quebrado. Não sei se isso te ajuda, mas você não está sozinha. Luciana ia agradecer quando a porta da sala de descanso se abriu com força. Era um enfermeiro pálido, quase sem voz. "Doutora Álvares, a senhora precisa vir. Seu marido está na emergência. Chegou inconsciente. E com ele está uma mulher com múltiplas fraturas. Parece grave. Eles chegaram juntos. A situação é muito estranha." O mundo parou de se mover. A xícara de café caiu das mãos de Luciana, respingando no chão sem que ela sentisse o vapor quente. Seu coração bateu tão forte contra seu peito que suas costelas doeram. "O que você disse? Meu marido? Aqui. Com quem?" O enfermeiro engoliu seco. "Eu não sei direito. Os paramédicos disseram que estavam no mesmo veículo. Ele está inconsciente. Ela também. Temos que... A senhora precisa vir." Luciana saiu correndo sem ouvir mais nada. As luzes do corredor eram manchas borradas enquanto ela avançava. Sua respiração era um fio quebrado. Uma parte dela queria parar, porque intuía que o que estava prestes a ver mudaria tudo para sempre.
Mas suas pernas não obedeciam. Chegou à área de urgência. Várias maçãs estavam alinhadas, mas duas, colocadas perto uma da outra, chamavam a atenção. Em uma delas, um homem coberto de sangue seco, com o rosto roxo e um curativo improvisado na testa. Rafael. Na outra, uma mulher com cabelo longo, castanho, grudado na pele pela mistura de suor e neve derretida. Luciana reconheceu antes mesmo de se aproximar. Adriana. Sua melhor amiga desde a adolescência. Sua irmã de escolha. Luciana sentiu o ar desaparecer. Sua visão ficou turva. O que eles estavam fazendo juntos? Por que estavam no mesmo carro? Por que ninguém a tinha chamado antes? Porque estavam tão perto, quase como se tivessem sido transportados lado a lado por decisão própria, e não por acaso. Seus passos ficaram lentos. Ela olhou para o chão e então viu uma bolsa transparente caída entre as duas maçãs, aberta, com objetos misturados sem sentido algum. Chaves que ela conhecia bem. Uma carteira feminina. Um recibo amassado. O celular de Rafael com a tela quebrada. Um brinco dourado que não era dela. Luciana sentiu um frio que não vinha do gelo lá fora, mas de uma verdade que começava a se quebrar dentro dela como uma placa congelada. Levanta essa bolsa, ordenou um paramédico. A doutora precisa dos seus objetos pessoais. Mas ninguém se moveu. Todos pareciam esperar a reação de Luciana, como se soubessem que algo maior do que um acidente tinha acabado de entrar naquele hospital. E ali, entre o caos, o frio e a dor, Luciana entendeu que sua vida, a partir daquele instante, ficava dividida entre um antes e um depois. A sala de urgências girava ao redor dela sem que conseguisse ouvir com clareza o que os outros diziam. Uma enfermeira pedia um monitor adicional, um paramédico perguntava pelo cirurgião de plantão, um residente tentava estabilizar um paciente com hipotermia, mas tudo isso parecia estar a quilômetros de distância. Luciana só via as duas maçãs. As duas figuras imóveis. As duas respirações fracas. E aquela bolsa transparente no chão, aberta, misturada, quase insolente em sua revelação silenciosa. Ela se aproximou lentamente, como se uma força invisível a empurrasse pelas costas. Cada passo pesava como se caminhasse sobre água congelada. Inclinou-se e estendeu a mão em direção à bolsa, mas antes de tocá-la algo dentro dela se contraiu, uma mistura de medo e repulsa, como se sua própria mente tentasse avisá-la de que o que ia descobrir poderia se tornar irreversível. Mesmo assim, pegou a bolsa com suavidade e a apoiou sobre uma mesa próxima. Dentro estavam os pertences de Rafael e de Adriana. Juntos. Misturados. Confundidos. O monitor cardíaco de Rafael emitiu um beep suave. Luciana olhou para ele. Seu rosto estava inchado, os lábios partidos, uma sobrancelha aberta que deixava ver um fio de sangue seco. Rafael sempre fora cuidadoso, quase obsessivo ao dirigir. Jamais teria aceitado pegar o volante numa noite como aquela. A ideia de que ele estivesse ao volante com sua melhor amiga ao lado começava a tomar forma, mas essa imagem se chocava contra tantas lembranças que Luciana sentiu o estômago se fechar de repente. Adriana era como uma irmã. Haviam crescido juntas, compartilhado cadernos, segredos, lágrimas de desilusões juvenis, sonhos e planos que nunca se cumpriram. Quase perderam contato quando Luciana começou a residência médica, mas a vida sempre dava um jeito de uni-las novamente. O que estavam fazendo juntas numa noite tão perigosa? Porque estavam lado a lado em maçãs frias, inconscientes, feridas? Que tipo de vínculo oculto ela não tinha visto? Antes que pudesse se fazer mais perguntas, uma enfermeira se aproximou. Doutora Álvares, precisamos que atenda um adolescente no cubículo 3. Possível fratura de rádio e um corte profundo na mão. Luciana engoliu em seco. Seu corpo se moveu por inércia. Deixou a bolsa de lado e caminhou até o cubículo, tentando se agarrar ao único espaço onde sua mente ainda tinha controle, seu trabalho. O adolescente chorava enquanto segurava o braço com a outra mão. Sua mãe estava à beira do colapso emocional. Doutora, por favor, examine-o. Ele não para de sangrar. Escorregou descendo as escadas de casa. Está tudo congelado. Luciana examinou o ferimento. Vai precisar de pontos. Vamos controlar a hemorragia, disse com voz firme. Não se preocupe, ele vai ficar bem. Eu prometo. Mas enquanto trabalhava, sua mente voltava repetidamente às duas maçãs. As perguntas não paravam de crescer dentro dela, uma após a outra, como se alguém as empurrasse do fundo de seu peito. Ela recordou a expressão de Rafael antes de sair de casa.
Recordou suas palavras, sua acusação de que precisava de uma mulher diferente. Será que Adriana tinha sido essa mulher? Não. Não fazia sentido. Adriana estivera ao seu lado em momentos em que Rafael nem aparecia. Adriana nunca fora ambígua, nunca insinuara nada. Ao contrário, sempre a havia apoiado. Ainda assim, algo dentro do estômago de Luciana se movia com inquietação. Não era uma suspeita romântica. Era algo mais escuro. Algo que ela não conseguia nomear. Terminou de suturar o ferimento do jovem, deu instruções à mãe e lavou as mãos. Seus dedos tremiam, não de frio, mas pela sensação de que o mundo começava a inclinar-se e ela estava perdendo o equilíbrio. Voltou à área onde estavam as maçãs. Rafael havia sido transferido para uma sala onde podia ser monitorado com mais calma. Adriana estava sendo avaliada por um cirurgião ortopédico. Luciana ficou alguns segundos observando de longe. Pela primeira vez, sentiu medo de se aproximar. Como se dentro daquelas figuras imóveis houvesse respostas que ela não queria descobrir. Uma enfermeira lhe entregou 2 bolsas plásticas seladas com fita. Doutora, estes são os objetos pessoais recolhidos na ambulância. Não sabiam de quem era o quê. Por isso colocaram tudo junto. Luciana pegou as bolsas. Sentiu o peso em suas mãos como se erguesse algo além de plástico e pertences. Era como se carregasse fragmentos quebrados de uma vida que começava a mostrar falhas nos lugares menos esperados. Voltou à sala de descanso, fechou a porta e colocou as bolsas sobre a mesa fria. Suas mãos as abriram devagar, com medo que lhe apertava a garganta. Primeiro tirou as chaves do carro de Rafael. Depois sua carteira. Depois uma pulseira simples que reconheceu como sendo de Adriana. Depois um brinco dourado que nunca tinha visto. Não era o estilo de Adriana. Na verdade, não era o estilo de nenhuma das duas. Luciana sentiu um suor frio percorrer suas costas. Olhou para o brinco por longos segundos, incapaz de fazer uma conexão clara. Colocou-o de lado e continuou. A carteira de Rafael estava aberta. Dentro havia seus documentos, vários cartões e um comprovante dobrado. Ela o pegou com cuidado. Era de uma joalheria do centro. Data do mesmo dia. Às 17h40. Uma compra considerável. Não dizia o que tinha sido adquirido, mas o preço era suficiente para imaginar que não era algo mínimo. Luciana levou a mão ao peito. Rafael não lhe comprava nada fazia meses. Não comemorava aniversários. Não lhe dava presentes. E ainda assim havia gastado aquele valor na joalheria mais cara da cidade. A ideia de que aquele brinco pertencesse a outra pessoa, alguém fora de seu círculo, começou a pairar como uma sombra ameaçadora em sua mente. Tentou afastar o pensamento. Não queria tirar conclusões precipitadas. Sua profissão lhe ensinara a não correr atrás de hipóteses vagas. Mas ver a data, ver o preço, ver a marca no papel, algo dentro dela começou a quebrar. Então encontrou o celular de Rafael. A tela estava quebrada em um canto, mas não o suficiente para impedir que fosse usada. Luciana segurou o aparelho por longos segundos antes de desbloqueá-lo. Ela tinha direito de ver seu conteúdo? Era ético? Era moralmente correto? A situação justificava? 1000 perguntas atravessaram sua mente em segundos. Mas a imagem das 2 maçãs voltou a ela. E a necessidade de entender superou qualquer dúvida. Respirou fundo e deslizou o dedo. Não havia código. Rafael nunca colocava um. Provavelmente porque confiava que Luciana jamais invadiria sua privacidade. Um erro que agora mudava tudo. Ela revisou as mensagens recentes. A data do dia. Uma conversa com Adriana. O coração de Luciana parou por um instante. Abriu a conversa. Não era longa. Não havia emojis, nem frases carinhosas, nem brincadeiras. Também não havia nada romântico. Era uma conversa fria, tensa, direta. Une coisas. Você precisa dizer algo a ela. Não posso deixar você fazer isso. Rafael, por favor. Não estou brincando. Isso pode sair do controle. Luciana sentiu a respiração falhar. Rafael respondia com poucas palavras. Deixe-me falar com você primeiro. Preciso que espere. Não faça isso. Eu te peço. Não havia detalhes. Não havia contexto. Mas havia ameaça. Havia advertências. Havia algo enorme escondido por trás daquelas frases.
Algo que não tinha nada a ver com amor, nem com amizade, nem com um acidente casual. Luciana fechou o celular com força. Colocou-o sobre a mesa e sentiu os joelhos cederem. Sentou-se na cadeira mais próxima e levou as mãos ao rosto. A sala parecia menor, mais fria, mais pesada. Uma batida na porta a trouxe de volta. Era uma colega. Doutora, há outro paciente pediátrico aguardando avaliação. A dor não melhora. A mãe está alterada. Luciana se levantou. Era como se fosse feita de fios tensionados, como um boneco que poderia se desmontar com um puxão. Atendeu o menino. Falou com suavidade. Examinou com habilidade. Pediu uma radiografia. Depois outra enfermeira chamou para ver um homem que havia desmaiado após cair no banheiro. Depois uma jovem que chorava sem conseguir mover o braço. A cidade inteira parecia entrar por aquelas portas. Luciana continuava trabalhando contra a tempestade de fora e contra a tempestade dentro dela. Um residente se aproximou com um prontuário. Doutora, pode revisar este caso? Luciana pegou o documento, revisou, assinou, continuou atendendo. Fazia tudo quase no piloto automático. Sua mente estava dividida em dois mundos: o profissional, que exigia precisão, rapidez, controle, e o emocional, que tremia como se estivesse suspenso sobre um abismo. Quando finalmente encontrou um segundo para respirar, fugiu para o banheiro mais próximo. Fechou a porta e apoiou as mãos na pia. Seu reflexo no espelho era quase irreconhecível. Olheiras profundas, pele pálida, lábios tensos, olhos vermelhos, rachados pelo choro contido. As lágrimas vieram de repente, sem que pudesse detê-las. Não foram silenciosas. Foram violentas. Gritos abafados. Suspiros cortados. A imagem de Rafael inconsciente. A imagem de Adriana ferida. O ticket da joalheria. O brinco dourado. A conversa secreta. Tudo se unia, se misturava, se expandia como tinta derramada sobre papel. Luciana apertou os dentes. Não queria chorar. Não ali. Não agora. Não quando tantas vidas dependiam dela. Mas seu corpo precisava liberar algo que não podia mais guardar. E chorou. Chorou pela confusão. Chorou pela traição que começava a insinuar-se no fundo de sua mente. Chorou pela raiva, pela impotência, pelo medo. Foi um choro seco, breve, doloroso. Um grito soou do outro lado da porta. Doutora, venha rápido. Precisamos de apoio no cubículo 4. Luciana lavou o rosto com água fria. Respira, disse ao vazio. Respira. Você precisa continuar. Saiu do banheiro e voltou ao caos médico. Seu corpo funcionava. Suas mãos se moviam. Sua voz dava ordens. Mas sua mente repetia sem parar a mesma pergunta. O que Rafael e Adriana estavam fazendo juntos? Passaram-se mais horas. Luciana não sabia quantas. O relógio parecia ter parado. Quando a cidade finalmente deu um pequeno respiro, quando já não havia feridos esperando e quando alguns pacientes estavam estabilizados, Luciana voltou à sala de descanso. As duas bolsas ainda estavam onde havia deixado. Sentou-se diante delas. Sua respiração era pesada. Seu coração batia com a força de uma verdade que não queria ver. Olhou para as bolsas. E pela primeira vez, duvidou. Duvidou se queria mesmo saber a verdade. Duvidou se tinha forças. Duvidou se sua vida poderia suportar mais uma rachadura. Duvidou se aquele brinco, aquele ticket e aquelas mensagens eram apenas a superfície de algo ainda mais sombrio. Ela ficou ali, em silêncio, com as mãos trêmulas, sem saber se o que descobriria destruiria completamente ou lhe daria força para começar a reconstruir o que restava de si. E justamente nessa dúvida, terminou o capítulo que mudaria o rumo de sua existência. O hospital começava a silenciar pouco a pouco. As sirenes já não eram constantes, as maçãs deixavam de entrar uma após a outra e o frio começava a ceder um pouco diante dos primeiros raios de luz que, com dificuldade, se filtravam pelas janelas embaçadas da sala de descanso. Luciana continuava sentada, diante das duas bolsas. O olhar fixo no nada, os olhos inchados, o coração carregado com uma mistura de ansiedade, raiva e uma tristeza tão profunda que mal conseguia sustentar. Quis se levantar várias vezes, mas o corpo pesava como se fosse feito de cimento. Sabia que o tempo não iria parar. Sabia que, em algum momento, Rafael acordaria. E que,
Quando isso acontecesse, ela precisava estar ali. Não por ele, por ela. Porque precisava de respostas. E porque, no fundo, tinha medo de que ele encontrasse alguma desculpa antes que ela pudesse olhá-lo nos olhos. Ela se levantou. Suas pernas vacilavam. Pegou o telefone de Rafael, ainda ligado, com a conversa aberta. Guardou-o no bolso do jaleco e caminhou com passos firmes até a sala onde ele havia sido transferido. Na ficha, dizia que seguia em observação. Sedado, mas estável. Ao chegar, encontrou uma enfermeira saindo do quarto. Ele está acordando. Um pouco agitado, mas reage. Luciana assentiu e entrou sem dizer nada. Rafael estava deitado, com a cabeça levemente inclinada para a janela. Tinha o olhar perdido. Quando ouviu o rangido suave da porta, virou o rosto lentamente. Ao vê-la, ergueu-se como pôde, com evidente dificuldade. Luciana, disse ele, com uma voz rouca, apagada. Ela não respondeu. Ficou parada junto à porta, com os braços cruzados e o olhar duro. Você está com o meu telefone? Disseram que cheguei com ele, mas não o encontro. Deve estar em algum lugar. Luciana semicerrou os olhos. Isso é a primeira coisa que você quer saber? O seu telefone? Rafael tentou parecer confuso. Tocou a cabeça, como se doesse. Estou desorientado. Mal me lembro do que aconteceu. Disseram que houve um acidente, que eu estava com alguém. Adriana? Não entendo como. O que aconteceu? Ela deu um passo à frente. Rafael, não brinca comigo. Já te vi mentir para os outros muitas vezes, mas hoje, você não vai mentir para mim. Vocês estavam juntos. No carro. Em meio a uma tempestade. O que estavam fazendo ali? Para onde iam? Ele desviou o olhar. Esfregou as mãos. Estava inquieto. Foi coincidência. Nos encontramos no shopping. Ela me viu alterado. Conversamos. Contei que discutimos. Ela quis ajudar. Disse que podia te convencer a falar comigo. Foi ideia dela. Queria que ficássemos bem de novo. Eu e você. Luciana o observou sem piscar. E isso incluía levá-la no seu carro, comprar um brinco dourado, pagar uma joia, mandar mensagens pedindo para ela não falar? Rafael ficou em silêncio. 1 segundo. 2. 3. Sua respiração acelerou. Não sei do que você está falando. Luciana tirou o telefone do bolso e o deixou sobre a mesa auxiliar. Aqui está o seu telefone. Eu desbloqueei. Li tudo. Também vi o recibo. Que verdade você temia que Adriana me contasse? Rafael engoliu seco. Voltou a tocar a cabeça. Luciana, não me lembro bem. Eu estava nervoso. Tínhamos discutido. Só queria consertar as coisas. E a Adriana? Ela também queria consertar as coisas com você num estacionamento congelado, no escuro? O que faziam ali? E se não foi acidente? Ele levantou a voz pela primeira vez. Já te disse que foi um acidente. O carro derrapou. Perdi o controle. Não tem mais nada. Luciana não respondeu. Apenas o olhou. Durante anos havia aprendido a ler rostos de pacientes, vítimas, familiares que tentavam esconder detalhes por medo ou vergonha. E o que viu em Rafael não era culpa. Era medo. Mas não do acidente. Medo de algo que ainda não havia sido dito. Luciana virou as costas e saiu sem dizer mais nada. Deixou a porta entreaberta. Caminhou até o quarto onde Adriana estava internada. Haviam colocado gesso no braço direito e uma tala na perna. Ela tinha a cabeça enfaixada e várias contusões visíveis. Luciana a encontrou acordada, olhando pela janela. Quando sentiu a presença, Adriana virou o rosto lentamente. Luciana. A voz de Adriana era quase um sussurro. A médica se aproximou. Sentou-se na beira da cama. Não disse nada por alguns segundos. Apenas a observou. Sua amiga. Sua irmã de alma. A mulher que conhecia desde os 11 anos. E que agora estava ali, quebrada por dentro e por fora. Quer me dizer o que aconteceu? Adriana baixou o olhar. Estava sem maquiagem. Seu rosto inchado. Os olhos com um brilho opaco. Carregava havia dias algo mais pesado que suas fraturas. O Rafael te contou? Sim. Ele disse que vocês se encontraram por acaso. Que você queria que voltássemos a conversar. Que foi ideia sua.
Adriana soltou uma risada seca. Foi isso que ele te disse? Luciana não respondeu. Adriana fechou os olhos. Não aguento mais isso. Estou cansada de calar. Eu ia te contar antes. Mas tinha medo de arruinar tudo. De te arruinar. Mas agora... Sua voz se quebrou. Luciana segurou sua mão com suavidade. Estou aqui. Você pode falar. Há algumas semanas eu vi ele. O Rafael. Ele estava num restaurante do centro. Com uma mulher. Eles estavam se beijando. Não parecia aventura. Havia cumplicidade. Repetiam gestos. Eu pensei que talvez fosse um engano. Que fosse alguém parecido com ele. Mas eu vi de novo. Outra vez. Em outro lugar. Sempre com a mesma mulher. Luciana engoliu seco. Não quis te dizer nada porque pensei que não era da minha conta. Que talvez você já soubesse. Ou que enfrentaria quando estivesse pronta. Mas então aconteceu outra coisa. Adriana virou o rosto. Ela me reconheceu um dia. Na rua. Saía de um escritório de advocacia. Ela me olhou. Ficou pálida. Eu não entendia nada. Depois recebi uma mensagem dela. Queria falar comigo. Me ofereceu dinheiro. Pediu que eu não dissesse nada. Que estava numa situação delicada. Luciana apertou a mão da amiga. Do que ela estava falando? O Rafael queria tirar tudo de você. Consultou advogados para saber como podia ficar com o apartamento, com o carro, com suas economias. Eu trabalhava nesse escritório. Embora ele não soubesse que eu estava lá. Até me ver. Luciana sentiu o chão tremer. Como? Adriana assentiu. Ele perguntou de você. Dos seus bens. Das suas contas. Dos seus movimentos. Ele tinha planejado tudo. Uma separação limpa. E te deixar sem nada. Luciana levou uma mão ao peito. O ar parecia mais pesado que concreto. Não disse nada. Adriana continuou falando. Eu o enfrentei. Disse que ele estava louco. Que você não merecia isso. Ele implorou para que eu não dissesse nada. Me escreveu. Me ofereceu coisas. Me chamou para conversar. E eu fui. Você foi? Adriana assentiu. Eu queria pará-lo. Queria fazê-lo entender. Achei que podia fazê-lo mudar de ideia. Ele me chamou num estacionamento. Disse para conversarmos lá, onde não houvesse câmeras. Eu aceitei. Achei que só conversaríamos. Mas quando o enfrentei, ele mudou. Ficou nervoso. Gritou. Me acusou de me meter onde não devia. Me empurrou. Ele te empurrou? Sim. Pela escada. Eu caí. Não desmaiei, mas doeu tudo. Ele se assustou. Me colocou no carro e disse que me levaria ao hospital. E no caminho, perdeu o controle. Luciana sentiu um punhal no estômago. Não era o acidente. Não era a traição. Era tudo. O empurrão. A tentativa de calá-la. O plano. A audácia. Você tem certeza? Adriana assentiu. Tenho certeza de que ele quis me calar. Mas também tenho certeza de que ele ficou com medo. Não sei se foi arrependimento ou medo de ser descoberto. Mas naquela noite, o Rafael mostrou seu verdadeiro rosto. Luciana se levantou. Não podia ficar ali mais um segundo. Não por Adriana, mas porque o peso daquela verdade a esmagava por dentro. Saiu do quarto sem olhar para trás. Caminhou até o fim do corredor. Parou diante de uma janela. O sol mal iluminava a cidade. O gelo seguia nos telhados. Os carros ainda tinham geada. Mas a tormenta, aquela que havia começado dentro dela, já não podia ser contida. Tinha quebrado tudo. E naquele instante, ela soube que seu mundo inteiro se reescrevia em questão de minutos. Nada voltaria a ser igual. Porque quando o véu da mentira cai, o que fica exposto é a verdade mais crua e dolorosa. E já não se pode voltar a fechar os olhos. Luciana ficou ali, diante da janela do corredor, observando como o gelo continuava incrustado nos galhos das árvores do jardim do hospital. A cidade parecia quieta, inofensiva, coberta por uma calma enganosa. Mas dentro dela, tudo desmoronava como uma estrutura velha que nunca teve alicerces firmes. Agora entendia que havia vivido em uma construção emocional erguida sobre mentiras, manipulações e uma fé mal colocada. Rafael não era o homem que ela acreditava.
Nunca foi. Durante anos o havia defendido. Em jantares de família, quando sua mãe perguntava por que ele nunca a acompanhava. No trabalho, quando os colegas notavam que ele jamais passava para buscá-la. Diante de seus próprios pensamentos, quando as dúvidas lhe tocavam a consciência. Luciana tinha sido sua melhor advogada. E agora, precisava ser sua juíza. Voltou à sala de descanso. Sentou-se na mesma cadeira em que, horas antes, havia duvidado de tudo. Abriu sua bolsa e tirou um caderninho. Ali anotava o que não queria confiar à memória. Pegou uma caneta e escreveu com traço firme: ligar para a polícia. Reunir provas. Recuperar meus documentos. O dilema a atravessava como uma faca. Rafael estava hospitalizado. Vulnerável. Poderia-se dizer que era o momento menos humano para acusá-lo. Mas também era o instante mais justo. Porque se não o fizesse agora, talvez nunca o fizesse. E a história voltaria a se repetir, uma e outra vez, em novas vítimas. Saiu do hospital ao meio-dia. A tempestade havia diminuído, embora o chão continuasse uma armadilha congelada. Pegou um táxi até seu prédio. Não falou durante o trajeto. Não ouviu o rádio. Não olhou o celular. Ao chegar, a casa cheirava a clausura, a abandono, a algo vencido. Tirou o casaco, deixou as chaves na tigela de cerâmica e foi direto para a escrivaninha de Rafael. Nunca a havia revistado por completo. Sempre acreditou na privacidade, na confiança mútua. Mas agora essa confiança estava morta. E com ela, qualquer pacto anterior. Abriu gavetas. Pasta após pasta. Documentos antigos. Recibos dobrados. Entre eles, encontrou vários extratos bancários que não batiam. Grandes quantias transferidas para contas que não reconhecia. Saques em dinheiro. Compras em lojas que ela nunca havia pisado. Um recibo de reserva de hotel, datado de 3 semanas atrás, com apenas uma noite e um quarto de casal. O nome de Rafael como titular. Sentiu náuseas. Seu estômago se contraiu. Respirou fundo pelo nariz e continuou procurando. Atrás de alguns livros encontrou um envelope com cartões de visita de um escritório de advocacia. Reconheceu o nome. Adriana trabalhava em um dos departamentos jurídicos. O envelope tinha rabiscado o nome de um tal Dr. Gonzales com número de celular abaixo. Também encontrou um rascunho de e-mail, impresso, endereçado a esse advogado. O conteúdo era claro. Rafael pedia assessoria para iniciar um processo de divórcio, solicitando ficar com o imóvel alegando que havia contribuído mais para o valor da casa. Também pedia recomendações para congelar contas até que o julgamento fosse resolvido. Luciana sentou-se na cama com os documentos sobre as pernas. A casa estava em silêncio, mas em sua cabeça ecoavam todas as frases que Rafael lhe havia dito nos últimos meses. Quando a acusou de não ser uma boa esposa. Quando insinuou que sua carreira médica era uma forma de escapismo. Quando criticou o fato de ela ganhar mais dinheiro que ele. Quando perguntou com desdém se ela achava que ia se aposentar salvando pacientes. Agora tudo fazia sentido. Rafael não a amava. Rafael a invejava. E não porque ela fosse melhor, mas porque ele nunca soube conviver com o brilho alheio. Disfarçou de amor enquanto tramava, por baixo dos panos, um plano para ficar com o que não lhe pertencia. Lembrou-se do seu aniversário, há alguns meses. Ele havia se esquecido de comprar-lhe algo. Justificou-se dizendo que não teve tempo. E naquela noite discutiram tanto que Luciana terminou chorando no chuveiro. Também se lembrou de uma vez em que Rafael mexeu em seu celular às escondidas e depois a acusou de ter algo a esconder. Quando ela o confrontou, ele disse que era por precaução. Todas essas peças, antes soltas, agora formavam um padrão. O padrão de um homem que a moldava para que se sentisse culpada por ter sucesso. Que a fez duvidar do seu valor. Que foi apagando a pouco, como quem fecha uma torneira até que a última gota desaparece. Levantou-se, ligou seu laptop e começou a organizar os arquivos. Escaneou os recibos, tirou fotos das provas, baixou a conversa do telefone de Rafael. Guardou tudo em uma pasta com nome simples, Verdade. Depois discou o número da polícia. Sua voz não vacilou ao explicar o que queria fazer. Quero fazer uma denúncia. Por tentativa de dano físico, por manipulação, por tentativa de expropriação patrimonial. Tenho as provas. Entrego pessoalmente. O agente do outro lado foi cortês. Marcaram uma reunião para aquela mesma tarde.
Enquanto isso, no hospital, Adriana recebia medicação para a dor. Estava melhor, mais estável. Um médico havia dito que teria que usar muletas por algumas semanas. Luciana ligou para ela de casa. Adri, eu vou fazer isso. Vou denunciá-lo. Só queria que você soubesse. Houve um breve silêncio. Obrigada, disse Adriana. Desculpa por não ter te contado antes. Luciana fechou os olhos. Você não precisa me pedir perdão. Você também foi vítima. O que precisamos agora é garantir que ele não faça isso de novo. Chegou ao hospital à tarde. Rafael já estava mais acordado. Haviam retirado os sedativos. Quando a viu entrar, sua expressão mudou. Sentou-se como pôde. Luciana se aproximou sem medo. Olhou para ele com calma. Veio me acusar de novo, disse ele com tom cansado. Ou agora veio de mãos dadas com Adriana. Ela não respondeu de imediato. Observou-o, como quem estuda um espécime estranho. Você é patético, Rafael. Tentou tirar tudo de mim. E quando não conseguiu, mentiu. Empurrou minha melhor amiga escada abaixo. Achou que sairia impune? Rafael soltou uma risada seca. Foi isso que ela te disse? Claro, a mártir. Se jogou sozinha. Estava louca. Tem ciúmes de você há anos. Sempre quis estar no seu lugar. Luciana sentiu um arrepio. E por isso você tentou silenciá-la? Por isso foi ao escritório onde ela trabalha pedir conselhos sobre como tomar minha casa? Rafael a olhou com uma mistura de desprezo e zombaria. Você não pode provar nada. Ela tirou o celular da bolsa. Gravador ativado. Fotos. Conversas. Recibos. Até câmeras te flagraram levando ela ao carro como um saco de batatas. Rafael franziu a testa. Mudou de cor. Baixou o olhar. Depois ergueu a voz. Você não vai me arruinar. Eu tenho amigos. Tenho contatos. Vou dizer que você e Adriana armaram tudo. Que querem me destruir porque você não aguenta que eu te deixe. Luciana cruzou os braços. Me deixar? Você ia me destruir. Mas não conseguiu. Porque, pela primeira vez, eu não tenho mais medo. Virou-se e saiu. Não sem antes deixar um envelope sobre a mesa. Dentro, cópias impressas das provas. Caso ele quisesse saber o quão fundo havia cavado sua própria cova. No caminho para a delegacia, Luciana sentiu algo novo. Não era alívio. Não era satisfação. Era a paz amarga que chega quando se rompe um ciclo. Quando se para de proteger quem nunca mereceu. Entregou as provas. Respondeu perguntas. Assinou documentos. Relatou os fatos com precisão, sem lacunas, sem medo. Ao sair, a noite a recebeu com um vento gelado. Mas por dentro, algo começava a aquecer. Era o primeiro passo para recuperar sua dignidade. E naquela mesma noite, enquanto dormia em sua cama sozinha pela primeira vez em anos, soube que havia entregado tudo às autoridades. Não por vingança, por justiça, por ela. E por todas as mulheres que um dia amaram um homem que não era quem dizia ser. O amanhecer trouxe uma luz fria que se infiltrava pelas cortinas como um sussurro implacável. Luciana abriu os olhos com uma sensação nova. Tinha dormido pouco, e não profundamente, mas pela primeira vez não se sentia em dívida com ninguém. Não precisava se justificar. Não precisava medir as palavras. Não precisava se render a uma rotina que a sufocava em silêncio. O silêncio em casa já não era opressão, era libertação. Tomou o café da manhã sem pressa. Sentou-se diante da janela com uma xícara quente entre as mãos e observou como a geada cobria os vidros dos carros. A cidade continuava gelada. Aquele inverno não dava trégua, mas dentro dela algo começava a descongelar. A coragem, talvez. Ou a voz que por anos silenciou para manter uma harmonia fictícia. O telefone tocou às 8h42. Era o oficial que havia recebido sua denúncia na noite anterior. Doutora Álvares, já temos avanços. Precisamos que venha ao quartel o quanto antes. Encontramos imagens relevantes. Luciana desligou com um leve estremecimento. Vestiu roupas sóbrias, pegou a pasta com as provas que havia organizado meticulosamente e saiu rumo à delegacia. Lá, foi recebida pela agente Molina, uma mulher de rosto sério e olhar firme. Obrigada por vir tão rápido, disse ela enquanto a guiava por um corredor estreito até uma sala com uma tela ligada.
As câmeras do estacionamento ao lado do local onde Rafael havia marcado com Adriana estavam ativas. Não era um local comum. Poucas luzes. Nenhum segurança. Mas havia uma câmera em um poste, em frente à entrada lateral. Rebobinaram o vídeo até às 20h16 daquela noite. Apareceu um carro branco. O de Rafael. Estacionou de forma desajeitada. Minutos depois, vê-se uma figura feminina se aproximando a pé. Adriana. Eles se cumprimentam. Conversam. Ele gesticula de forma exagerada, visivelmente alterado. Ela se afasta alguns passos. Ele a segue. Discutem. Depois, em um ângulo mal captado pela câmera, vê-se Rafael segurando-a pelo braço. Há um empurrão. Adriana cai. Seu corpo fica imóvel por vários segundos. Rafael se abaixa, a levanta como pode e a coloca no carro. O vídeo termina com ele saindo de ré e desaparecendo na escuridão. Luciana sentiu os músculos afrouxarem. As imagens estavam borradas, mas eram inequívocas. Não houve acidente. Não foi acaso. Rafael a havia empurrado. Com essa prova, a denúncia de Adriana ganhava peso jurídico. O Ministério Público agiu com rapidez. O laudo médico já indicava as lesões, e agora, com as imagens, podiam iniciar o processo legal. Rafael foi intimado a depor naquela mesma tarde em seu quarto do hospital. Mas antes que isso acontecesse, ele já lançava seus dardos. Da cama, ligava para seu advogado. Pedia entrevistas. Negava tudo. E numa tentativa desesperada de retomar o controle, fez uma acusação pública. Luciana me traiu com outro homem há meses. Isso é vingança. Uma armadilha. Uma farsa montada com seu amante e sua amiga despeitada. A declaração circulou rapidamente nas redes, vazada por alguém de seu círculo. Alguns meios sensacionalistas repercutiram. O sobrenome de Luciana apareceu em manchetes insinuantes, e por algumas horas, a história ficou turva. Mas o Ministério Público não se deixou influenciar. As provas falavam por si. O hospital, por sua vez, virou um campo minado. Pelos corredores, sussurravam-se rumores. Alguns colegas de Luciana olhavam de longe, como se ter coragem de denunciar uma tentativa de homicídio fosse motivo de suspeita. Outros a apoiavam com gestos silenciosos, como a xícara de café deixada em sua mesa ou um aperto no braço ao passar. Adriana seguia em recuperação. Os ossos doíam, mas mais doía a consciência. Sentia-se responsável. Culpada. Como se ter silenciado por tanto tempo fosse tão nocivo quanto o empurrão de Rafael. Luciana visitava todos os dias. Falavam pouco, mas se entendiam com os olhos. Já não precisavam justificar o que sentiam. Compartilhavam o mesmo trauma, a mesma raiva, o mesmo processo de reconstrução. Numa dessas visitas, Adriana segurou a mão de Luciana. Promete que você não vai parar, que vai levar isso até o fim. Não por mim, por você, por todas as que nunca puderam. Luciana a olhou nos olhos. Eu não vou parar, eu prometo. No dia da imputação, o clima no hospital era tenso. 2 agentes se apresentaram no quarto de Rafael com uma ordem formal de prisão. Um explicou as acusações. O outro leu seus direitos. Rafael elevou a voz. Gritou. Exigiu falar com o juiz. Acusou Luciana de conspiração, de adultério, de traição. Jurou que derrubaria todos. Mas nada disso impediu o procedimento. Foi algemado, com as mãos à frente por causa de sua condição médica, e ficou sob custódia policial. Luciana estava no hospital naquele momento. Não o viu, mas sentiu. Como se um peso invisível se desprendesse de seu corpo. Não era felicidade. Era ar. Era espaço. Era certeza de ter feito a coisa certa. Naquela noite, permitiu-se sorrir. Não amplamente. Não de alegria. Mas com dignidade. Acendeu uma vela na sala, fechou os olhos e agradeceu por estar viva. Agradeceu por não ter ficado calada. Agradeceu a Adriana por também romper o silêncio. E a si mesma, por escolher a verdade em vez da comodidade. A cidade continuava fria. O gelo ainda cobria os telhados. Mas dentro dela, algo começava a derreter. Uma semente plantada em solo duro. Uma semente de força, de renascimento. E, pela primeira vez, Luciana sentiu que respirava. Respirava de verdade.
O processo de divórcio foi rápido. Demais, pensou ela. Como se a lei tivesse entendido que não se tratava apenas de separar bens, mas de libertar uma existência. O juiz assinou a sentença com expressão neutra, embora por um instante seus olhos tenham suavizado quando Luciana, em silêncio, assentiu e agradeceu. Rafael não compareceu. Enviou seu advogado. E talvez tenha sido melhor assim. Ela não queria mais vê-lo. Não queria lembrar sua voz, nem seu cheiro, nem o eco de suas promessas vazias. A casa, finalmente, ficou com ela. Não por uma negociação pacífica, mas por direito. Estava em seu nome desde antes do casamento. Rafael sabia disso, mas tentou mudar essa história com papéis falsos, datas manipuladas, argumentos que não resistiram nem à primeira revisão judicial. As economias compartilhadas foram divididas conforme a lei determinava. E ali apareceu algo inesperado, uma conta bancária em nome de Rafael, oculta, com uma quantia considerável. Dinheiro não declarado, sem origem clara. O juiz ordenou o bloqueio e metade foi transferida legalmente para Luciana. O restante, Rafael perderia ao enfrentar as acusações pendentes. Adriana também recebeu justiça. A denúncia por lesões prosperou, e com o vídeo como prova, o seguro de Rafael pagou uma indenização. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para compensar o dano físico e emocional que ele havia causado. Com essa ajuda, Adriana alugou um pequeno apartamento perto do centro. Luciana foi visitá-la pela primeira vez com uma garrafa de vinho, 2 taças de cristal ainda sem uso e uma caixa com fotos antigas. Conversaram até amanhecer. Riram, choraram, ficaram em silêncio olhando pela janela. Não disseram que o que viveram as havia mudado para sempre, mas sabiam disso a cada pausa compartilhada, a cada olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Ainda assim, Luciana não estava bem. Embora tudo parecesse se ajeitar, algo dentro dela continuava quebrado. Havia noites em que acordava suando, depois de sonhar que Rafael voltava e dizia que tudo tinha sido uma prova. Tinha insônia. Ficava olhando para o teto, contando as rachaduras da pintura, com medo de que a dor voltasse como uma maré traiçoeira. Durante o dia, forçava-se a sorrir no hospital, a responder mensagens, a comer sem sentir o gosto. E quando o silêncio se tornava profundo demais, escrevia em um caderno coisas que não queria esquecer. Não foi minha culpa. Tenho o direito de recomeçar. Não estou sozinha. Merece justiça. Adriana lhe recomendou uma terapeuta. No início, Luciana resistiu. Achava que o que vivia não era suficiente para pedir ajuda. Como se houvesse pessoas mais quebradas, mais dignas de consolo. Mas ela foi. E quando entrou naquela sala branca, com uma mulher mais velha, de voz suave e perguntas afiadas, começou a falar. Primeiro pouco. Depois mais. Até que sua própria história lhe doeu como se fosse a de outra mulher. E ali entendeu algo. Havia sobrevivido, sim. Mas não havia se curado. A reconstrução foi lenta. Como uma casa queimada sendo limpa com as próprias mãos. Tirou caixas de lembranças, doou móveis, trocou cortinas, pintou as paredes. Precisava que o lugar deixasse de parecer o cenário de sua vida antiga. E nesse processo de mudança, começou a receber ajuda inesperada. Esteban, o irmão mais novo de Adriana, começou a aparecer com frequência. No início, por questões práticas, ajudar com mudanças, levar comida quando Luciana se recusava a cozinhar, oferecer carona quando o carro ainda estava na oficina. Mas depois suas visitas viraram parte da rotina. Sempre trazia algo, uma sacola com frutas frescas, um livro, uma planta em vaso, um comentário gentil. Luciana o lembrava na adolescência. Era o irmão mais novo simpático, meio desajeitado, sempre fazendo piadas. Mas agora, aos 33, Esteban era um homem sereno, com um olhar que escutava, com uma voz que não interrompia. Trabalhava como designer gráfico de casa e tinha uma sensibilidade que surpreendia Luciana. Numa tarde, ele apareceu com uma caixa de ferramentas e disse que ia consertar um vazamento no banheiro. Ela não tinha pedido nada. Nem sequer havia reclamado do gotejamento. Mas Esteban sabia. E sem invadir, sem se exibir, começou a reparar. Quando terminaram, ficaram na cozinha tomando café. Falaram de livros, de músicas, da injustiça de tantas mulheres, mesmo com carreiras brilhantes, acabarem presas em relações destrutivas. Esteban não a olhava como os outros homens. Não a olhava com pena, nem com desejo disfarçado de apoio. Olhava com respeito.
com admiração sincera, com uma ternura silenciosa que desconcertava Luciana, porque ela não sabia o que fazer com aquilo. Passará tanto tempo desconfiando, se esquivando, sobrevivendo, que não sabia como receber algo que não exigia nada em troca. Começaram a caminhar juntos no parque aos domingos, a ver filmes com cobertores sobre as pernas, a cozinhar sem horário. E no meio dessas pequenas coisas, Luciana sentiu algo que lhe parecia estranho. Não era amor. Ainda não. Era presença. Companhia sem peso. Luz sem cobrança. Mas então surgiu a culpa. Era justo sentir algo assim tão cedo? Estaria traindo seu processo? Ou traindo sua história? Rafael havia lhe roubado tanto, que até tirara dela o direito de abrir o coração sem se sentir culpada. Luciana falava disso na terapia. Destrinçava. Chorava. E no fim, a terapeuta lhe disse algo que ficou gravado em sua mente. Não se trata de amar quando não doer mais. Trata-se de amar com o que restou de pé, com o que sobreviveu. Numa noite, Esteban foi jantar. Haviam cozinhado juntos e depois ficaram na sala, vendo um filme. A chuva batia forte nos vidros. Luciana se recostou no sofá, exausta. Ele a cobriu com uma manta. Ela fechou os olhos. Não dormia, mas descansava. E então ele, em voz baixa, disse uma frase que a atravessou com uma doçura inesperada. Queria que um dia alguém cuidasse de você como você cuidou de todos, mesmo quando ninguém merecia. Luciana abriu os olhos. Olhou para ele. Ele não disse mais nada. Apenas sustentou seu olhar. E naquele silêncio, soube que algo novo começava a nascer. Não era um final feliz. Era um novo começo. Com cicatrizes. Com medos. Mas também com a esperança de que a vida, mesmo depois de ruir, pode voltar a florescer. Passaram-se anos. Não meses. Anos. E nesse tempo, Luciana não voltou a ser a mesma, mas também não quis ser. Não tentou retornar à mulher que havia sido antes de Rafael. Não reconstruiu sua antiga versão, e sim ergueu algo diferente. Mais firme. Mais consciente. Mais fiel a si mesma. O relacionamento com Esteban não foi daqueles que explodem como um raio, nem dos que se contam com fogos de artifício. Foi suave. Íntegro. Real. Como um fio que se vai tecendo dia após dia com mãos que não têm pressa. Começaram saindo ao cinema, caminhando de mãos dadas sem se esconder, falando de coisas que não buscavam impressionar, e sim compartilhar. Cada passo foi cuidadoso. Esteban era paciente. Luciana, prudente. Mas ambos estavam abertos ao que pudesse ser. Não construíram sobre a urgência, mas sim sobre a honestidade. Quando decidiram morar juntos, fizeram isso sem cerimônia. Luciana empacotou algumas coisas, doou outras e chegou ao apartamento de Esteban com uma única condição: não trago passado, mas trago história. E ele a recebeu com uma frase que arrepiou sua pele: aqui você não precisa se explicar. Só ser. O amor floresceu com maturidade. Deram-se permissão para errar, para ter dias ruins, para falar sem máscaras. Às vezes discutiam, como qualquer casal, mas sem gritos. Com o tom sereno de quem não quer vencer, e sim compreender. Às vezes choravam juntos, por coisas que nem tinham a ver com o presente. Eram lágrimas antigas, de perdas passadas, de feridas que o tempo não curou por completo, mas cicatrizou com ternura. O casamento veio 1 ano e meio depois. Foi pequeno, íntimo, sem vestidos pomposos nem salões de luxo. Celebraram em um jardim, rodeados de árvores e de pessoas que conheciam toda a história. Adriana foi sua madrinha. Chorou durante os votos e não pediu desculpas por isso. Disse que ver seu irmão ao lado de Luciana era prova viva de que, às vezes, o universo, embora demore, sabe colocar as peças no lugar. Luciana usava um vestido simples, sem véu, com os braços descobertos e a postura ereta. Não caminhou até Esteban como quem vai em direção a um sonho, mas como quem caminha em direção ao seu lar. Eles se olharam e disseram tudo com um único sorriso. Não era necessário prometer nada. Já haviam feito tudo antes de chegar ali. 1 ano depois nasceu seu filho. Chamaram-no de Leon. Não por força, mas por nobreza. Porque era isso que queriam que ele tivesse na essência. Uma mistura de valentia e ternura. O parto foi difícil, mas Luciana não se quebrou. Durante as contrações, lembrou-se de tudo o que havia vivido. A traição. O julgamento. As noites de insônia. As sessões de terapia. Os silêncios prolongados.
E agora, naquela dor física, soube que também dava à luz uma nova versão de si mesma. Esteban não se afastou nem por um segundo. Segurou sua mão, acariciou sua testa, sussurrou que tudo ficaria bem. E quando ouviram o primeiro choro, ambos desabaram em lágrimas. Não era apenas o nascimento de um filho. Era a confirmação de que o amor, quando é verdadeiro, pode ser refúgio. Pode ser raiz. Adriana foi a primeira a segurar o pequeno Leon nos braços depois de Luciana. Pegou-o com tanto cuidado como se fosse de cristal. Sua voz tremia ao dizer que era o sobrinho que sempre sonhou ter. Luciana observava sem dizer nada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nenhuma das duas imaginou que chegariam àquele ponto. Que depois do frio mais cruel, viria essa luz tão cálida, tão real. A vida se estabilizou. Não sem desafios. Não sem dúvidas. Mas já não era uma luta para sobreviver. Era uma construção diária, com espaço para respirar, para rir, para cometer erros sem medo de punições. Rafael, por sua vez, foi condenado. Não por tentativa de homicídio, como esperavam, mas sim por lesões graves e manipulação de bens. Pagou uma indenização, passou um tempo preso e depois desapareceu do mapa. Ninguém mais soube dele. E Luciana não se interessava em saber. Não por rancor, mas porque entendeu que às vezes o melhor que o passado pode fazer é permanecer onde pertence, no passado. Com o passar do tempo, Luciana voltou a sorrir com liberdade. Voltou a cantar enquanto cozinhava. Voltou a sair sem olhar o relógio. Voltou a comprar livros por impulso. Voltou a se olhar no espelho e se reconhecer. Não como vítima. Não como sobrevivente. Mas como uma mulher que atravessou o fogo e não apenas sobreviveu, saiu acesa. Aprenderá que a traição não define o futuro de ninguém. Que até as feridas mais profundas podem se tornar portas. Que a justiça nem sempre é imediata, mas chega. E que o amor verdadeiro, aquele que não exige, que não humilha, que não mede, geralmente vem do lugar mais inesperado. Luciana começou a dar palestras em hospitais. Não sobre medicina. Sobre resiliência. Sobre como se reconstruir quando tudo parece perdido. Falava diante de mulheres que, como ela, haviam sido vítimas de violência emocional, de enganos, de silêncios destrutivos. E em cada palavra compartilhada, sentia que sua história não havia sido em vão. Que sua dor havia encontrado um propósito. Dizia sempre a mesma coisa no final: não permita que ninguém roube sua voz. Não entregue sua dignidade por amor. Não confunda paciência com resignação. E, acima de tudo, acredite em si mesma. Mesmo quando ninguém mais acreditar. Mesmo quando você mesma duvidar. Porque sempre chega o momento em que tudo que estava quebrado começa a brilhar com uma nova luz. Numa tarde de primavera, enquanto brincavam com Leon no jardim, Esteban perguntou baixinho se ela ainda sentia medo. Luciana pensou por um instante. Às vezes, respondeu. Mas já não me paralisa. Me guia. Porque aprendi a não viver fugindo. Aprendi a viver escolhendo. E naquele instante, enquanto as folhas verdes balançavam ao vento e o céu se abria sem nuvens, Luciana soube que sua história, por mais dolorosa que tivesse sido, também havia sido seu renascimento. Não há cicatriz que não ensine. Não há queda que não revele. Não há inverno que não esconda uma promessa. Porque a vida, mesmo depois de te destruir, tem o dom estranho de te devolver o que você achava ter perdido. E às vezes, até mais. Confie na sua intuição. Nunca permita que ninguém roube sua voz. Não venda sua dignidade por um consolo falso. Acredite em você. E lembre-se, mesmo depois do inverno mais cruel, sempre chega uma primavera. Sempre. Se você gostou dessa história, te convido a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. E se você já passou por uma situação de traição parecida, eu adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Existem muitas pessoas passando por algo semelhante. Esperamos que a sua voz viva em você. Compartilhe essa história e faça parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Eu me sentiria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo agora na sua tela. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Te vejo no próximo vídeo.